Mari, queria aproveitar contigo e falar sobre o caso Jeffrey Epstein, que alegou, o Epstein, que o presidente dos Estados Unidos, o Trump, sabia de suas condutas e que certa vez Trump passou horas na casa dele com uma vítima de abuso, segundo e-mails publicados pelo Congresso ou por congressistas dos Estados Unidos nessa quarta-feira. Segundo os democratas, os e-mails levantam novas dúvidas sobre a relação entre Trump e Epstein, Mari. Pois é, Diego, e olha só, não é exagero dizer que isso aí de fato é uma bomba, viu? A gente pode colocar o tarifaço, o shutdown, né, o fechamento do governo, as questões de imigração, a Venezuela, nada disso desgasta tanto o presidente Trump quanto o caso Epstein. Então, só para rememorar, que caso é esse? O Epstein era um bilionário, um financista, que tinha muitas conexões em Hollywood com políticos, enfim, inclusive ele emprestava seu jatinho para grandes empresários, os políticos, né? O Bill Clinton frequentava a casa dele, ele dava grandes festas, era um sujeito muito conectado, e aí descobre-se que ele é também um dos maiores traficantes sexuais dos Estados Unidos, um escândalo gigantesco que incluía não só mulheres vulneráveis, como menores de idade, crianças, adolescentes e crianças que o Epstein agenciava, inclusive, e que participavam dessas festas super bem frequentadas. Então, quando ele é preso, é um grande escândalo, e o Epstein era amigo do Trump, eles eram próximos. O Trump já disse que essa amizade acabou antes mesmo que ele fosse preso, mas sempre houve questões sobre quais seriam as ligações entre Epstein e Trump. O Epstein é preso e antes que ele fosse julgado e provavelmente condenado, porque as provas eram vastas, ele teria se suicidado na cadeia, Diego. Em 2019, ele é encontrado enforcado numa cadeia, num caso muito estranho, porque era uma cadeia cheia de câmeras, enfim, as cadeias americanas são super vigiadas, inclusive para impedir esse tipo de coisa, para impedir que algum dos prisioneiros se suicide. E no caso, isso aconteceu com Epstein. E aí o Trump sempre fez campanha mobilizando a base maga dele, né, o movimento Make America Great Again, que é muito conservador e que inclusive tem horror à questão, a pedofilia, por exemplo, é uma coisa que sempre os mobiliza. Enfim, é um tema, né, tem um tema de pânico moral, né, de a pauta de segurança pública, enfim. O Trump prometia abrir os arquivos do caso Epstein, né, que acabaram, enfim, fechados depois da morte dele. E esses arquivos deveriam ter uma lista de centenas de nomes de envolvidos no caso Epstein. Muita gente que, enfim, ele acabou acusando antes mesmo de morrer, ou que ele conectou aos crimes que ele cometeu, enfim. Havia essa expectativa. E aí, quando o Trump ganha, então, começa a haver uma grande pressão para que ele realmente abra esses documentos, e o Trump muda de ideia. Ele começa a dizer que não é o caso de abrir, que não vai abrir nada, que, enfim. E aí isso racha a base conservadora aqui, tanto que o Washington é conhecido como uma cidade bastante democrata, né? E nas ruas da cidade aqui tem sempre protesto político, Diego, mas nada é mais assunto do que o Epstein e o Trump, eles abraçados, assim, são memes colados, enfim, nos muros aqui, e o Trump saiu se dizendo que os democratas estão trazendo esse assunto agora para desviar a atenção do fechamento do governo. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que isso é uma tentativa de tirar o foco das grandes conquistas do presidente Trump, mas a grande verdade é que esse assunto vai voltar, Diego, com força, e muito provavelmente esses arquivos terão que ser abertos ou tornados públicos. E a gente lembra, inclusive, que o Trump está processando o Wall Street Journal, que publicou um desenho que o Trump teria feito como presente de aniversário para o Epstein, que seria o corpo de uma mulher nua. Então, há diversas conexões do Trump com o caso, e a gente ainda vai ouvir muito sobre isso, viu, Diego? Com certeza, a curiosidade é enorme, não é para menos. Mariana Sanches, obrigado pelas informações todas. Beijo grande para você. Bom trabalho em Washington. Eu que agradeço. Um beijo para vocês. Até a próxima. Beijo, tchau. valeu. Até, obrigado.
No próximo bloco, falaremos sobre um relatório do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que aponta tiros a curta distância e até decapitação na ação policial que deixou 121 pessoas mortas, 4 policiais e outras 117 pessoas nessa ação nos complexos da Maré e do Alemão, no Rio. Daqui a pouco, até já. Enquanto isso aqui na internet, bom, e o caso Epstein ainda tem muito a revelar, né, Sakamoto? Tem. A Mari fez um excelente resumo de toda a Marafunda, né? Basicamente, é um multimilionário, pedófilo, pervertido, traficante, que morreu ou foi matado, ninguém sabe, e que tinha relação com muita gente, mas muita gente, empresário, artista, político. E aí o louco aqui é o trumpismo, na verdade, e a extrema-direita norte-americana sempre vinculou o Epstein à esquerda, aos liberais, a artistas, a intelectuais e tudo isso mais. E falava que era uma questão desse campo. E aí começou a surgir envolvimento do Trump, vídeo do Trump abraçando, tem um vídeo famoso ele apontando mulheres com Epstein, as festas que ele ia junto, começou a surgir muita coisa, mas muita coisa. Isso deu um tilt na cabeça do pessoal MAGA, Make America Great Again, nos Estados Unidos, né? O pessoal que usa aquele bonezinho que o Tarcísio usou, que lá nos Estados Unidos. Começou a dar um tilt no pessoal, porque falou, como assim? Né? A representação do mal, porque para ele virou a representação do demo, né? A representação do mal, né? Pra gente, na verdade, foi best friend forever do nosso ídolo. Aí deu tilt. E aí só que acontece o seguinte, o que rola? Quando você tem uma relação com um líder carismático e um líder realmente mentiroso que nem o Trump ele simplesmente tem um indício, tá lá, um vídeo, ele fala, não é verdade, isso não aconteceu. Ó, tem esse recado, não é verdade, isso não fui eu. Não importa, ele diz que é mentira. E ele está negando sistematicamente. Só que aí tem daquela história dos arquivos. Então tá, os arquivos das investigações do FBI, bora revelar. Ele, não vamos revelar não. E fica por isso mesmo. E aí teve um momento que apoiadores históricos do Trump vieram a público romper com ele por conta disso. Depois desromperam, mas romperam com ele por conta disso. Isso é muito doido, porque todo mundo aqui no Brasil pensa, pô, é a inflação, é o emprego, é isso, é o shutdown, é aquilo que afeta a popularidade do Trump. Não, o maior caso capaz de erodir a imagem do Trump junto ao seu público, porque junto ao outro público a imagem dele sempre foi ruim, mas junto ao seu público é esse caso. Caso Epstein, vamos seguir acompanhando esse caso. E aí, o que você acha do caso Epstein? Será condições de chegar a atingir o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Participe, comente no nosso YouTube, deixa o like também na nossa transmissão.